Louvado seja Deus. Mas ia bem mesmo? É o que nós veremos, né? Glória a Deus. Mas feita essa leitura, os irmãos já fizeram. Hoje pela manhã nós fizemos aqui um momento de oração pelas famílias, não foi, irmã Vilani? Pelos enfermos, né? Que são os irmãos enfermos. Então vamos fazer mais uma oração também nesse momento pelas famílias, pelos que estão enfermos. Glória a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia. Seja enfermidade física, vamos ficar de pé mesmo, seja enfermidade na alma, espiritual. Glória a Deus. Pai das luzes, Senhor dos céus e da terra, temos feito a leitura de um texto bíblico da Tua palavra. Dai-me da Tua graça, dai-me da Tua inspiração esta noite, para transmitir uma palavra de edificação, de consolação, mas de exortação também. Uma palavra que venha de Deus para os nossos corações. Nós estamos aqui unidos em um só propósito, para orarmos pelas famílias, aquelas que estão enfrentando enfermidades, que estão enfrentando doenças. Senhor, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, para a glória do Teu nome, Senhor. A doença do desânimo, das dificuldades que muitas pessoas enfrentam, a depressão. Ó Deus, que o Senhor venha repreender toda a angústia, que o Senhor venha tirar, aleluia, toda a doença, toda a enfermidade. Temos algumas famílias que nos pedem oração. A irmã cita aquele homem por nome Miguel, o Senhor, que está aqui com os problemas de saúde, lá no interior de Vaze Alegre. Senhor, visita ali, Pai. Sei com o nosso irmão em Cristo, Mardônio, com ali o pastor José Alves, ali, Senhor, que mora vizinho ali, Senhor, na congregação do Alto da Paz. Senhor, dá saúde ao Teu servo, dá vitória a ele, as demais que pede oração, meu Pai, a Tua serva que naquele tratamento contra o câncer. Deus, visita ali a irmã Raquel de Brito, dá saúde, dá vitória. Ó Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã Laurinda. Continua abençoando continuidade daquele tratamento, Senhor, para que aquele mal não volte, mas que o Senhor repreenda toda, Senhor, câncer, e dá vitória da saúde, e dá vigor espiritual, e acrescenta cada dia os anos de vida. E em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós oramos pela fé nessa noite. Aleluia, que o Senhor venha visitar esta Tua igreja, venha vivificar o Teu povo, venha nos avivar de uma forma gloriosa, para que sejamos uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja que Te adore em espírito e em verdade. Não sejamos seduzidos por este mundo, mas estejamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Portanto, em nome de Jesus eu te oro, em nome de Jesus eu te clamo, em nome de Jesus eu te peço por cada vida que aqui se encontra, para que o poder de Cristo, Senhor, esteja fortalecendo cada um de nós na presença de Cristo. É o que nós oramos e desde já te agradecemos por cada família que aqui se encontra presente. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te pedimos, e amém. Podemos assentar e louvar a Deus e exaltar o nome de Cristo Jesus, o Seu Filho amado, para todo sempre. Nós temos feito uma leitura bíblica desse texto, glória a Deus, e trata de uma família. Aqui nós temos 3 componentes dessa família: a pessoa da mãe, esposa, do marido, pai e do filho. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, de forma geral, ele faz uma pergunta: como está a sua família? Vai bem? Glória a Deus. Uma pergunta para ver como é que a família se encontrava, porque muitas vezes a gente diz que vai bem, né? Mas aparentemente a gente diz vai bem só para dizer que vai bem, mas não precisa de melhorar, né? E nós precisamos cada dia melhorar nossos relacionamentos interpessoais, principalmente o relacionamento com o Deus que abençoa todas as famílias, é o que pode abençoar a família.
com a sua presença, com a sua paz, com a sua graça, com o seu amor maravilhoso. Então nós estamos aqui diante de uma pergunta que Geazi faz: como estava aquela família? Como estava o pai, a mãe e aquele jovem, aquela criança, aquele menino? Louvado seja Deus. O texto vai mostrar que, inicialmente, a gente observa que eu fiz uma leitura de um comentário, irmão Miqueias. Ele faz uma relação do Eliseu e do Elias, né? O Elias era mais solitário, né? Era mais ali, tinha a escola dos profetas, mas o Eliseu ele já era mais dado ao relacionamento com as pessoas do Reino do Norte. E repare bem que ele vai para o Monte Carmelo, que distava de Sunem em torno de 11 quilômetros. E ele chegava lá, né? E sempre tinha uma pessoa que não podemos de cansar de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. Então essa prática da generosidade, de fazer o bem, é algo salutar para as famílias que querem realmente. Aqui ela demonstrou, igual aquela mulher que Elias pediu a ela um pouco d'água e ela um pedaço de pão. Ele disse: não tenho nada não, minha família aqui está terra arrasada. Nas minhas palavras que eu estou dizendo aqui, só tem um bocadinho de farinha ali, e eu vou fazer um bolinho, dividir aqui com o menino, e vamos comer, vamos morrer, porque não acabou tudo, a seca chegou. Aí o profeta diz: faça uma para mim, um pedaço, e depois para você. E ele lançou uma palavra profética: assim diz o Senhor. Aí ele disse que não vai faltar a farinha nem o azeite na panela e na botija. E a mulher não acreditou na palavra, e não deu certo. Tu acha que na hora multiplicou um bocado de farinha de óleo? Não. Todo dia Deus mantinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Todo dia Deus mantinha o cotidiano, Deus sustentava. Por quê? Porque se Deus colocasse ali vários quilos de alimento, os crentes nem iam nem buscar mais a Deus, né? Então Deus coloca eles numa situação de dependência. Se coloque na dependência do Altíssimo. E aí ela mostrou generosidade para Elias, como a mulher sunamita mostrou a generosidade de Deus em favorecer aquele profeta. Isso está no versículo 8, tá certo? Era uma mulher rica. Interessante que o escritor ele não diz o nome dela, não diz o nome do marido nem do filho, mas era uma mulher rica que não tinha no seu coração essa questão de reter para si. Pelo contrário, ela generosamente, ela convidava o profeta para comer pão, para se alimentar. E ali eles tinham aquele momento de comunhão naquela família. Na verdade era só um casal, era um homem e uma mulher, mas criou-se um laço de amizade entre o profeta e este casal. E todas as vezes que o Eliseu vinha, tinha uma casa ali para se alimentar. É importante o princípio da generosidade, meus irmãos. Mas uma outra coisa que vem à tona nessa referência é porque a convivência faz a gente reconhecer quem é quem, não é verdade? Você quer conhecer o fulano, o ciclano, o beltrano? Conviva no cotidiano da vida. Você vai ver como é que as pessoas se comportam, né? O comportamento, o dia a dia vai revelando quem nós somos. E isso Eliseu, ele deu um bom testemunho diante daquela família. Um testemunho de lealdade, de verdadeira amizade, de homem de Deus que ele era, ao ponto que a mulher disse: tenho observado este homem de Deus,
que vêm para a cidade de Súnem tomar um pouco do alimento que nós assim o doamos, né? Ele é um homem santo de Deus, está no versículo 9. E ela faz uma proposta para o marido. Tinham condições, tinham recursos. E qual era a proposta? Vamos fazer um pequeno quarto, né? Olha, os utensílios, a mobília do quarto, né? Uma cama para o profeta dormir. O que mais? Está no versículo de número 11, né? É o 10. Uma mesa para ele ali ler os livros, fazer as suas reflexões. E o que mais? Uma cadeira para se sentar, um candeeiro para iluminar aquele quarto. Glória a Deus. E há de ser que todas as vezes que ele vinha para cá, ele vai ter um lugar de repouso. É importante o descanso, não é não, irmão? Tem muitas famílias que, dessa rotina das nossas vidas, de acordar dorme tarde demais e dormimos pouco, mas essa questão do descanso ela é importante. Estavam hoje pela manhã falando aqui sobre o sono reparador como um efeito para uma boa vida, uma saúde para o corpo e para a alma também. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aquele profeta teve um local para ele estar em oração, para ele estar ali em Súnem, para ele ter um momento com Deus, para ele ter um bom descanso, para ele ter um local para ele meditar. Ele tinha uma casa para ele se alimentar, e ele se sentiu tão abençoado, porque quando uma família generosa abre o coração e abençoa a vida do homem de Deus, ele sentiu no direito, na obrigação de retribuir. E é importante o princípio da gratidão. A gente olha que tem muita gente que a gente faz o bem, com o tempo eles não têm essa questão de ser grato. Mas Eliseu era muito grato. E Eliseu observa que o casal, ele até perguntou: tem alguma coisa que eu possa intervir ao rei? Tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? A mulher disse: tudo vai bem, estamos satisfeitos, temos já o necessário, não preciso mais de nada. Mas ele fez algumas perguntas e observou que o casal, né, apesar do homem já ser um pouco mais idoso, mas Eliseu faz uma profecia em que o casal abraçaria um filho. E agora nós vamos entrar num assunto tão importante desse culto da família, glória a Deus, que é a criação dos filhos. Criar filhos na atual geração é uma situação muito interessante, porque há muitos pais que têm se ausentado da criação dos filhos, estão terceirizando, na verdade. E nós somos sempre exortados como pai a melhorar cada dia, a se dedicar mais tempo, a ver as necessidades dos filhos, ver com que estão se acompanhando, né? Ver o que até que eles estão estudando, ver o que eles estão vendo, para que tenhamos uma educação, segundo o Provérbios 22, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para que ele não venha se desviar de Cristo, glória a Deus. Então, meus irmãos, esse casal foi contemplado por um filho, receberam uma criança, a mulher engravidou, e agora eles estavam na missão de educar aquela criança, criar aquele menino, glória a Deus. E é importante a criação, né, de filhos que possam servir a Deus, que possam ser posteriormente futuros homens, mulheres, sei que já são meninos consagrados, já são jovens de Deus, mas posteriormente, numa idade mais madura, possam não retroceder, né, não ser aquela geração, até preguei uma vez, que não conhece o Deus de seus pais, que não tem intimidade com Deus, que não tem contato mais com a palavra.
Todavia, meus irmãos, a pergunta que vem à tona é: como está a nossa família? Como está aquela mãe? Como está o pai? Como é que está o relacionamento entre o homem e a mulher, os casais? Como é que está o nível de comprometimento daquela família no reino de Deus? Como é que está o nível de maturidade espiritual de cada membro desta família? Como está? Glória a Deus. É uma pergunta que vem soar para mim nesta noite, porque precisamos ou não precisamos de cada dia de melhorar, de progredir, de avançar, de crescer, de entender cada dia o propósito de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Este casal agora estava ali feliz com a criança, e o menino foi crescendo, glória a Deus. E com o passar dos anos, o menino foi até ajudando o pai, que estava no campo trabalhando, mas existem as lutas que as famílias enfrentam, os problemas, as dificuldades, e aquela família enfrentou um problema. Você sabe qual é? Até que nós estudamos hoje pela manhã, né? Qual o problema que muitas famílias têm enfrentado hoje? O problema da doença física. Aquele menino foi acometido de uma enfermidade. Você pode ler no texto que deu uma dor de cabeça tão grande que ele gritou de tanta dor. E o pai do menino mandou aquele menino para a sua mãe. Geralmente, eu lembro que quando a menino adoece, né, a gente tem que estar ali aos pés de Jesus orando, né, pedindo a graça de Deus, saúde. Às vezes esse pai estava muito ocupado, trouxe para a mãe dele, para a esposa dele, para que ela pudesse fazer ali um momento de oração com aquela enfermidade. E tem algum problema que Deus não possa sarar? Tem alguma doença que Ele não possa curar? Louvado seja Deus. E aquela mulher ficou ali esperando em Deus, e acalentando aquela criança. Mas infelizmente a criança, o que acontece com ela? Passou por uma situação de morte. E o que a mulher faz? Repare nas atitudes que essa mulher toma. Ela pega a criança nos braços e leva para onde? Para o quarto onde o profeta se alimentava, tinha um momento de descanso, colocou na cama que o profeta dormia, fechou a porta. Glória a Deus. E antes que sepultasse o menino, o que ela faz? Ela prepara uma viagem de 11 quilômetros, é jogo rápido, né? Mas indo de carro, indo de jumento. Caminhadinha boa, né? Interessante que o pai disse assim: mas para que hoje não é lua nova? Hoje não é sábado? E ela insistiu, perseverou. Eu vou buscar uma oração ao profeta que profetizou sobre essa criança. Glória a Deus. E ela não desistiu, irmão. O desespero, né? A pessoa já ia fazer o sepultamento. Mas antes do sepultamento, ela vai ao encontro de Eliseu para buscar uma palavra, para buscar em Deus um milagre, para buscar que a esperança está em Deus, o Senhor. Ele que pode mudar quadro a situação. E de fato, ela se esforça, ela não ouve a retrucação do marido, ela não vê os obstáculos, e ela vai ao encontro do profeta Eliseu. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ela está indo ao encontro do profeta lá no Monte Carmelo. Repare bem que a viagem cansativa, mas não desiste, porque Deus é que pode realizar. Ainda que esteja morto, disse Jesus, pode viver. Ainda que esteja já, mas o Senhor é que pode fazer a mudança. E de fato Ele está aqui para fazer a mudança que for necessário nas nossas vidas.
porque Ele deseja que nós venhamos a ter um nível de compromisso maior com Ele, um nível de fé mais avivado, um nível de espiritualidade mais consistente, um nível de maturidade mais crescente. E é isso que Deus quer e espera de cada família aqui presente. Porque se as famílias estiverem envolvidas no trabalho, se a mulher, o marido, os filhos estiverem envolvidos, glória a Deus, é uma bênção. É uma família integrada, envolvida no trabalho do Senhor, ajudando na obra do Senhor. É uma família que está ali buscando, né, a presença de Cristo. É uma coisa que é importante, que, né, a questão desse relacionamento dos cristãos em família. Glória a Deus. Eu sei que tem muitas questões, né, que às vezes as famílias enfrentam dificuldades no relacionamento, mas é o Senhor que pode restaurar o nível de amizade, de relacionamento, de afinidade, de amor derramado em cada um dos nossos corações. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, a mulher vai ao encontro do profeta Eliseu, e os obstáculos surgem concernente à questão do dia. Ela disse: tudo vai bem. E ela vai, pega aquele animal, segue aquela viagem, e no caminho, quando Eliseu vê ela de longe, aí o versículo que eu li, né? Corre-lhe ao encontro daquela mulher, Geazi. Vai ao encontro dela e pergunta a situação. Como é que ela está? Como é que estava o coração daquela mulher? Como é que estava ela e a situação do marido? Como é que estava o filho dela? Glória a Deus. Então, claro que Deus, Ele revela o oculto e o escondido. Amém? Revela ou não revela? Glória a Deus. Mas tem coisa que Deus não revela. Deus revela quando Ele quer. O profeta não sabia da situação daquela mulher. Deus mostrou coisas tremendas para Eliseu, mas Ele não mostrou os problemas que aquela senhora enfrentava. Então Ele mandou o auxiliar, o Geazi, perguntar como é que ela estava. E na verdade, meus amados irmãos, o marido, como eu falei, né, uma característica desse marido, ele mostrou, de certa forma, uma característica não muito agradável, que é insensibilidade, né? Ao invés de ele cooperar com a mulher, não, ele botou obstáculo. Então, às vezes acontece, né? O marido quer, ou vice-versa, quando a mulher quer se dedicar no trabalho, não, esse negócio não vai dar certo, não, hoje não é nem lua nova, não é nem dia de culto. Ou então ele não não se colocou para ajudar a companheira naquela batalha, a batalha familiar, pessoal que ele estava enfrentando. Então, mostramos aqui um problema da insensibilidade que acontece com esse pai. Muitos podem, né, não ter aquela sensibilidade de ajudar mutuamente a companheira, ou vice-versa. Mas, uma outra questão que nós vamos ver aqui, é como estava o coração daquela mulher. Como é que estava? Meus irmãos, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, tá certo? Mas ela estava confiante em Deus. E é isso que nós não podemos perder: a fé e a esperança no Senhor. Ainda que as portas sejam fechadas, ainda que as condições sejam adversas, ainda que o problema seja grande, mas o Senhor é que pode mudar a nossa história. Amém? Deus pode mudar a sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Não importa o problema que você e eu estejamos enfrentando, o importante é permanecermos firmes no Senhor. Glória a Deus. Então, como é que estava aquela criança? Como é que estava aquele menino? O menino estava onde? Estava em qual situação? Estava morto, irmão. Morto, frio. Como é que estava o morto? Parado, mas estava deitado na cama do profeta Eliseu. Ela tranca a porta, glória a Deus. Ela vai ao encontro do servo de Deus. E eu achei interessante que ela faz a pergunta, o Geazi faz a pergunta. Vou repetir a pergunta, do 26, vamos lá.
Geazi corre ao encontro daquela mulher e pergunta para ela: vai bem contigo? E aí, está tudo bem contigo mesmo? Aí a segunda pergunta: vai bem com o teu marido? E a terceira: vai bem com o teu filho? E ela responde o quê? Vai bem, vai tudo bem. E ela não contou, porque aqui nós temos um princípio importante. Até você falou isso aí, não foi? Você vai sair para todo mundo contando os seus problemas familiares? Sim ou não? Será que Geazi estava pronto para ouvir os problemas daquela mulher? Não, ela não conta para Geazi. Ela só disse que vai tudo bem. Mas quando ela se encontra com o profeta, aí ela desata, ali ela chora, ela clama, e o profeta diz uma coisa, como eu frisei: Deus me ocultou o problema familiar que ela estava enfrentando. Então tem situações que você não vai sair espalhando os seus problemas, mas tem pessoas que você possa contar com ela, para você contar a dificuldade. É um filho que está com problemas espirituais, né? Está só a aparência de vivo, mas espiritualmente está morto. Então são situações de relacionamentos com pessoas que possam ajudar em oração, que possam fazer intercessões pela família. E isso é importante, porque Geazi ela disse: está tudo bem, profeta. Mas quando o profeta, ela se aproxima, ela começa a chorar e diz: o Senhor me ocultou, o Senhor me escondeu de mim. Mas enfim, ela conta a situação, que o filho estava morto. E agora, irmãos, como fazer o processo? Como essa criança que está morta, como é que nós podemos revitalizar na nossa vida espiritual, na nossa casa, na nossa família e nosso relacionamento, se estamos mortos na fé, se estamos mortos espiritualmente, se não temos mais aquela ousadia, aquela firmeza, aquele avivamento espiritual, estamos somente de aparência, estamos no lugar certo. Vamos dizer aqui, é como Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto. Mas é preciso muito mais, glória a Deus, do que ocupar um espaço. É preciso deixar que o Espírito Santo, que Deus em Cristo nos faça, que Ele habite verdadeiramente em nossos corações. E aquela senhora, até o profeta disse assim, uma coisa que eu achei interessante aqui. Ela disse assim: olha, Geazi, vá na frente, leve o meu bordão profético. E aqui nós temos uma mensagem para os auxiliares, né? Os que estão servindo o profeta. É porque o bordão profético representava a autoridade profética. E Geazi simplesmente pegou o bordão, chegou na casa onde estava o menino deitado, botou lá, não aconteceu simplesmente nada. Glória a Deus. Irmão, a missão de ressuscitar um morto é uma missão muito difícil, não é não? Uma pessoa que está morta espiritualmente, nos seus delitos e pecados, né, irmão Miqueias, e receber Jesus, receber a vida eterna, só um milagre de Deus, não é não? Você acredita nesse milagre? É um milagre que somente Deus pode fazer, de levantar uma pessoa que está morta espiritualmente, como disse Paulo aos Efésios: tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai esclarecer, te iluminar, te dar vida nova. Glória a Deus. Então é um grande milagre que pode acontecer. Geazi não conseguiu, porque a palavra estava lá, o poder de Cristo na vida do profeta. E interessante que ele entra naquele quarto, fecha a porta, viu que não deu nenhum resultado. E eu acho interessante aqui no texto que ele vai chegar para o jovem que está morto, deitado naquela cama, e depois de fechar a porta, ele faz uma coisa muito importante que nós crentes temos que continuar fazendo. O que é, irmão Edivaldo? O que temos que fazer ainda mais? Estamos fazendo pouco ou tem que fazer mais? Nunca é pouco oração. Às vezes nós oramos pouco e queremos que Deus faça muita coisa. Deus tem misericórdia. Elias orou no monte
Fogo desceu, não foi? Será que o povo se avivou? Nada. Depois ele orou de novo 7 vezes. Viu lá uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Mas depois Elias viu que muita gente recebe um avivamento espiritual só na emoção, só na hora. Porque a continuidade, esse nível de comprometimento com Deus, ele tem que ser crescente. Como está o nível espiritual de cada um dos membros da família? Então, Eliseu orou ao Deus do profeta Elias, fechou a porta e fez uma oração ao Senhor. E depois, além de orar, aqui nós podemos observar Eliseu como pai espiritual, como pai que está ali cuidando das vidas das pessoas. Era um menino, era uma criança, mas ele precisava de uma aproximação, O corpo do menino já estava frio, gelado, e a Bíblia diz que ele subiu, deitou-se sobre o menino. Olha aí, glória a Deus. Isso está falando de que ele se aproxima certamente, se fosse olhar para o lado da lei, ele que não podia tocar no cadáver, que era considerado o quê? Impuro, mas ele encostou o seu rosto sobre o rosto daquele menino que estava morto. Louvado seja Deus. Ele colocou a boca dele sobre a boca daquela criança, os olhos dele e as suas mãos, e estendeu sobre ele. Glória a Deus. Meus amados irmãos, isso aqui é algo interessante. A carne da criança foi aquecida pela temperatura. Interessante, Quando a gente sempre prega que irmãos, olha, você que é tocha de Deus, você que é fogo de Deus, vamos dar um glória a Deus aí para ver se aquece esse crente que está frio aí, gelado do teu lado, e não sente mais nada. Mas a verdade é essa, as pessoas com quem nós nos aproximamos, são pessoas espirituais, são pessoas que cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, elas transmitem a palavra, transmitem a motivação para uma vida de oração, ela transmite a presença de Cristo, glória a Deus. E certamente aquele moço, estando ainda morto, recebeu aquele aquecimento no seu corpo, glória a Deus. E não foi de imediato, irmãos. A gente espera que o avivamento aconteça da noite para o dia, mas o avivamento espiritual na família é algo que vai uma crescente, glória a Deus. Não desistamos de orar pela família, não desistamos de orar pelos filhos, aquelas pessoas que, esse daí não tem mais futuro, não tem. Deus pode mudar ainda que esteja morto, viverá, glória a Deus. Então, meus amados, depois que Eliseu voltou naquela casa, naquele quarto, e tornou a subir e estender o corpo dele sobre aquela criança, até que o menino deu um sinal de vida. Glória a Deus. Ele espirrou 7 vezes. Louvado seja Deus. Aquela família estava vivendo um drama familiar, uma questão da morte, a alteração dos pais sendo sepultado pelos filhos. Agora os pais iriam sepultar o filho, mas Deus interveio e mostrou para aquele casal, para aquela família, que o Deus de Eliseu é o Deus do impossível, glória a Deus. E nós acreditamos no Deus do impossível, que ainda que esteja tudo perdido, quando Ele põe a mão, quando Ele toca, quando Ele ministra sobre as nossas vidas, nós somos impactados, nós somos avivados, nós somos ministrados. E é isso que aconteceu naquela família. Eliseu teve uma experiência de Elias, A experiência de Elias. Agora Eliseu tem uma experiência também igual o profeta Elias. E ele consegue trazer a vida através do poder de Cristo para aquele menino.
e aquela criança agora vai ser entregue à sua mãe. Aquele menino vai ser apresentado ao seu pai. Aquela família que estava enfrentando o luto, agora se tornou alegria. E somente Deus faz isso. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele traz o luto, o desespero, esperança. Ele, aonde está o abatimento, ele traz a restauração. Aonde a frieza se instala espiritualmente, ele traz o fogo do avivamento sobre as nossas vidas. Aonde reina a incredulidade, ele acrescenta a fé. Aonde, aleluia, os obstáculos surgem, ele derruba as barreiras, ele quebra as barreiras e ele faz nova todas as coisas. Ele vivifica os mortos. Glória a Deus. E é nessa palavra que nós aqui estamos. Mas como é que está a nossa família? A pergunta bem importante para mim e para você. Glória a Deus. Precisamos melhorar ainda mais. Precisamos estar mais perto uns dos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos ainda mais de derramar o amor de Deus em nossos corações, o amor mútuo. Precisamos de exercermos a generosidade mútua, de sermos pessoas agradecidas ao Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como está o nosso coração? Como está a nossa família? Deus sabe de todas as coisas. Nós não estamos aqui para mostrar defeitos de A ou B, mas Ele está aqui para... A Bíblia diz que Ele aplana os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas, Ele apruma a nossa caminhada, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso que nós não podemos perder a fé e a esperança. Glória a Deus. Aquela família foi abençoada por Deus, porque uma mãe soube valorizar a perseverança, né? Tem muitos autores que usam essa expressão. Quando as mães oram, hein, Wellington? O que pode acontecer? Quando as mães oram pelos seus filhos, não somente as mães, mas os pais também. Quando os pais oram pelos filhos. Então, e existem situações de crianças, né, que eles não têm proteção espiritual. O que vai contar mesmo é a oração do pai e da mãe em favor da família. Caso contrário, a criança vai ficar desprotegida, né? E há muitos caminhos neste mundo hoje que tem levado as pessoas à morte espiritual, irmão. Não somente no mundo lá fora, mas na igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, nessa noite nós possamos aprender com esta palavra, né? O momento da oração, o avivamento, a ressurreição desse garoto. Ela acontece quando a igreja, quando as famílias oram, quando o povo de Deus se inclina para adorar o Senhor, quando o povo se volta para o Senhor. Aí sim Deus pode fazer a mudança. Quem deseja receber ainda mais o batismo com o Espírito Santo e com fogo nessa noite, glória a Deus. Quem deseja ainda mais receber a presença de Cristo em nossos corações, para que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, glória a Deus. E nós estamos isso não acontece da noite para o dia. Há atitudes que eu e você precisamos tomar, glória a Deus. Como essa mulher tomou a atitude, como Eliseu, que se inclinou para aquela criança, e aquele menino estando morto, glória a Deus. Me lembrei do Paulo, quando estava lá naquele cenáculo, né, que até os irmãos disseram que estavam muitas luzes, né, e o menino, era um jovem, estava no terceiro andar, e de repente aquele rapaz caiu daquele terceiro andar, caiu como morto mesmo. Paulo parou o culto, parou a pregação, e ele foi até onde Eutico estava, e ele estendeu, orou pelo aquele jovem, e a vida veio à tona. Somente a vida só pode vir à tona. Lá na cruz nós temos recebido a vida de Deus. A vida veio à tona lá na cruz de Cristo.
É através de Cristo que nós temos a vida eterna. Cristo é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que faz a obra em nós. Foi a morte dele que promoveu a vida em nós. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, e vida com abundância, vida eterna. A vida do pecador, para ele ressuscitar em Cristo, custou a vida do Filho de Deus, que foi entregue na cruz pelos nossos pecados. Então nós precisamos estar diante de Deus, diante da cruz, pedir a Ele graça e misericórdia, e dizer: Senhor, renova os nossos dias. Essa palavra que Deus me fez lembrar agora, para a gente finalizar aqui, tá certo? Vem comigo para Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Olha o que o texto está dizendo aqui para nós. O que diz? Converta-nos, Senhor. Vamos lá? O que o texto diz? Podemos ler? 1, 2, 3. Converta-nos, Senhor, a Ti. Glória a Deus. E nós, 5:21 de Lamentações: converta-nos a Ti, e nós nos converteremos. Nós nos converteremos. E ele conclui dizendo assim: renova os nossos dias como dantes. Olha aí a mensagem de Deus para mim nessa noite. É a mensagem de Cristo para a sua igreja. Que Cristo venha renovar os nossos dias como dantes. Isso é uma renovação contínua, porque a morte espiritual ela quer prevalecer, mas a vida de Deus vencerá. Em nome de Jesus nós temos a vida de Cristo. Glória a Deus, a vida de Cristo. Então estamos diante do Senhor. Então através da sua morte na cruz, nós recebemos a sua ressurreição, recebemos a vida de Deus. Foi essa palavra que Eliseu transmitiu para aquele moço. Essa palavra que foi profetizado. Ele fez a ferida, ele mesmo a ligará. Ao terceiro dia ele ressuscitará. Esse jovem tornou a morrer. Eutico morreu também. Há outros que morreram e ressuscitaram também. Só o único que morreu e ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre é o nome de Jesus. Nenhum nome há entre os homens que nós possamos ser salvos. Portanto, se você precisa de um renovo com Deus essa noite, eu quero convidar você a você fazer uma renovação com Cristo nessa noite, neste lugar. Pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha novamente. E como pais